Bom, obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui, falar para vocês desse tema tão apaixonante, polêmico, né, e atual ao mesmo tempo. Eu vou falar basicamente de canabidiol, porque eu não sei se vocês sabem, mas o laboratório que eu trabalho lá em Ribeirão Preto ainda é hoje o centro de maior produção internacional de canabidiol, seja pré-clínico ou clínico, né? Como eu vou mostrar para vocês aqui, boa parte do que a gente sabe hoje dos estudos com canabidiol veio do professor Zuardi, aqueles que tiveram a chance e o privilégio de ver o professor falando hoje de manhã. Se não fosse o professor Zuardi, juntamente com o professor Carlini, mas especialmente no caso do canabidiol, o professor Zuardi, a gente não estaria falando de CBD provavelmente hoje. Então, esse slide que vocês estão vendo aí é o estudo do professor Zuardi mostrando aí pela primeira vez em seres humanos, né, que o canabidiol modulava aí o efeito do THC. A gente vê que, em comparação ao placebo, o CBD não gera ansiedade, o THC aumenta a ansiedade, pelo menos nessa dose, que eu acho que ele estava usando aqui, quase 20 miligramas, é uma dose considerável. Eu podia dar mais detalhes desse estudo, que é bem curioso, o estudo suco de laranja, que o professor Zuardi chama. Vários dos que participaram, alguns são docentes de programas aí por Brasil afora. Teve um que ficou psicótico, a dose alta de THC, teve que ser acompanhado durante várias horas pelo professor Zuardi, então a história por trás do artigo é bem interessante. Mas a gente vê aí, quando a gente inclui o CBD, que ele tanto diminui a ansiedade produzida pelo DHC, quando o sintoma chamado aí positivos e negativos da psicose, né? Aqui no caso positivo não é de bom ou negativo ruim, sintomas positivos são delírios, alucinações, alteração do pensamento, sintomas negativos são embotamento afetivo, a pessoa fica mais, talvez até catatônica, dependendo. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é a base do que mais tarde veio a ser a investigação dos efeitos ansiolíticos e antipsicóticos aí do canabidiol. Aqui vocês estão vendo uma tabela, hoje em dia já não cabe mais nessa tabela pequena, né? Mas os primeiros estudos do mundo aí com o professor sobre efeito antipsicótico aí, né? Foi feitos lá em Ribeirão Preto, mostrando aí primeiro numa paciente, depois aqui uma série de casos com 3, e aqui já com pacientes com Parkinson, e aqui o doutorado do professor Jaime Alac, que é aluno do professor Zuardi, todos assim os primeiros estudos do mundo mostrando aí o potencial antipsicótico do canabidiol puro, aqui no caso, né? Então, por que o professor Zuardi começou a investigar o canabidiol puro? Na época era difícil, né, conseguir a maconha, e era um canabinoide que ninguém dava atenção, né? Na verdade, ninguém falava de canabidiol, só se falava de THC. E o professor Zuardi, com essa parceria aí também que ele tinha com o professor Mechula também e outros grupos, conseguiu aí o CBD para fazer os estudos. E depois, né, temos vários outros estudos aqui do professor Leuec, um dos estudos mais famosos. Esse estudo é famoso porque ele é bem interessante, porque a verdade é que a gente não sabe como o CBD funciona. O CBD é como se fosse uma Disneylândia para o farmacólogo, como diz o professor Chico Guimarães, porque ele tem uma infinidade de mecanismos e a gente não sabe explicar exatamente como ele funciona. Uma possibilidade é que ele inibe aí a degradação da anandamida, nosso principal endocannabinoide, né? Então, vocês estão vendo aqui é um estudo aí comparando o CBD com a misoprida, um antipsicótico já do mercado, né? E a gente vê aqui, primeiro, que não tem sintomas extrapiramidais com canabidiol. Primeiro, não houve diferença dos dois tratamentos, né? Então, o canabidiol não foi melhor nem pior do que a misoprida, mas ele apresentou um perfil de efeitos adversos melhor, ou seja, menos efeitos adversos, e foi a primeira vez em humanos que foi observado aí o aumento da anandamida pós a administração do CBD, e ainda isso foi correlacionado com a melhora clínica. Então, aqui a gente tem uma possível pista do efeito, do mecanismo de ação do canabidiol em humanos, em pacientes, mostrando aí que possivelmente é liberando aí, inibindo a degradação da anandamida, pelo menos com relação aí à psicose, né? Inclusive a gente sabe por vários estudos que dependendo do transtorno neuropsiquiátrico, psicose, Parkinson, autismo, existem alterações no sistema endocannabinoide, seja em aumento ou redução de por exemplo, dos receptores ou dos próprios canabinoides, né? Esse aqui é um outro estudo do Leuec, ele fez aqui no caso aqui uma avaliação se tem toda uma teoria se o canabidiol pode ter um efeito neuroprotetor pró-cognitivo, né? Então eles também fizeram uma série de baterias de análise assim, cognitivas, processo cognitivo, atenção, memória, velocidade de pensamento, e não houve diferenças entre os grupos, né? O CBD não foi nem pior nem melhor, mas ele, né, teve algumas melhoras aí, né? Isso aconteceu também aqui, esse estudo foi feito já na Inglaterra. As doses são normalmente bastante altas aqui do canabidiol, a gente está falando aqui de doses de 800 ou 1000 miligramas, né? São doses que você não vai encontrar em nenhuma planta, né? Então, sempre lembrar aqui que são doses bem altas mesmo.
E a gente vê aí, né, a melhora dos sintomas psicóticos e também uma melhora aparente na cognição. Então, sugerindo aqui um efeito não só antipsicótico aí do canabidiol, mas também um efeito pró-cognitivo, pelo menos aí na esquizofrenia, né? Esse é um outro artigo, aí a importância da gente fazer vários grupos fazerem pesquisa, não ficar só na mão de um ou outro, tem que ser replicado por vários grupos. Esse foi um estudo com a dosagem bem parecida de outro grupo que não encontrou diferença aí do placebo, né? Os dois grupos melhoraram. Então, em pesquisa em humanos, a questão do placebo é uma coisa cada vez mais presente e, né, a gente vive num mundo hoje, com relação a canabinoides medicinais, existe muita expectativa da população. Os pacientes já chegam nos estudos clínicos com expectativa de melhora. E muitas vezes essa melhora é autocumprida, é um efeito placebo. Então, daí a importância de fazer esses estudos controlados para a gente tentar ver realmente se tem uma diferença clínica aí que beneficia os pacientes. Além da parte da psicose, né, outra linha que abriu foi a linha da tratamento para ansiedade. O professor Zuardi, outra vez, com sua genialidade, né, ele desenvolveu um modelo de fala em público, que você tem que basicamente falar na frente de uma televisão. Isso já gera ansiedade para muitas pessoas, ou até um modelo que ele desenvolveu agora, a pessoa fala em público mesmo, pega os voluntários, coloca para dar uma palestra na frente dos outros, isso gera ansiedade para muitas pessoas. E nós fomos os primeiros a mostrar que quando você dá o canabidiol, 300 mg de canabidiol, antes de você fazer esse protocolo de estresse, você fica mais tranquilo. O canabidiol parece ter esse efeito curioso. Se você der agora para a maioria das pessoas que está aqui, provavelmente a maioria não vai sentir nada. Agora, quem está ansioso ou quem está numa situação assim preocupado, talvez sinta alguma coisa. Então, tem que ter, às vezes, um estímulo diferente na base para ele aparecer o efeito, né? Então, e também a gente vê esse efeito aí do U invertido, né? Que é algo que se caracteriza aí nos canabinoides quase que em geral até agora, que você tem uma janela de efeitos positivos, depois você começa a inverter e não tem mais esse efeito, né? Então, o canabidiol, pelo menos aqui... E aqui é importante, gente, falar que isso aqui é estudo agudo. Isso aqui é um estudo experimental no laboratório. O que me preocupa, às vezes, como pesquisador, isso aqui eu vou mostrar sempre dado, quando eu for dar minha opinião pessoal, eu vou deixar bem claro. Eu mostro os dados, quem quiser vai atrás, questionar os estudos, fique à vontade. Mas a minha opinião é que as pessoas pegam estudos como esse e já quer dar o canabidiol para tratar transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, que é um transtorno crônico, que a pessoa provavelmente vai ter que tomar o remédio por anos. Isso aqui é administração única, então, né, cada coisa no seu lugar. Então, isso aqui é uma revisão sistemática, ou com meta-análise. Quem não sabe o que é isso, uma revisão sistemática, você tenta pegar toda a literatura de determinado tema, no caso aqui, os o CBD para ansiedade, e quando você faz uma meta-análise é como se você pegasse todos esses artigos e fizesse uma análise estatística única, para ver quanto maior o N, maior o número de artigos, você talvez enxergaria o efeito real, né? Então, são poucos estudos, já chamando a atenção para vocês, então, em termos de quantidade de pessoas que participaram, é muito pouco quando você pensa em estudos, às vezes, para um registro de um medicamento que tem que ter 200, 500, 600 mil pessoas participando. Alguns estudos aí têm pacientes, né, aqui no caso, isso aqui é Social Anxiety Disorder, né, um transtorno de ansiedade social, paranoia, né, um pouco de ansiedade e sono aqui, uma grande variabilidade nas dosagens, né, fica difícil às vezes, você comparar o estudo. Isso aqui eu acho informação muito importante, né, tem estudos só da parte mais ativa, aguda, né, até 2 dias né, subagudo, com poucos, com segmentos de no máximo aí 12 semanas, um mês. Isso é uma deficiência dos estudos com canabinoides em geral. Dificilmente tem estudo ou acompanhamento mais prolongado. Então, às vezes, resultados preliminares de estudos de administração aguda são, né, extrapolados, como se fosse a pessoa tomando aquilo por anos, por exemplo. A gente não sabe. Muita coisa a gente ainda não sabe do próprio canabidiol, o uso crônico, o que vai acontecer, né? E aqui esse é o gráfico típico que aparece numa meta-análise. A gente está vendo aqui o que está destacado aqui em verde nos dois gráficos, que é a mesma coisa, mostrando aí quando você faz a análise de todos esses artigos juntos, mostra um aparente aí efeito ansiolítico do canabidiol, diferentes dosagens. Só que acontece isso aqui que é a alta heterogeneidade, ou seja, os estudos são muito diferentes. Isso é uma limitação para você tirar conclusões, né, mais robustas. E aí, quando eles fizeram uma análise separando da dose contínua da dose única, né, o efeito significativo sem a heterogeneidade permaneceu de uso crônico, né? Então, aí, outra vez sugerindo que talvez a administração com não apenas uma, mas algumas doses ao longo do tempo, que poderia ser benéfico do ponto de vista da ansiedade, né? Então, a gente tem, na verdade, a gente não tem nenhum estudo controlado com placebo, com pessoas com transtorno de ansiedade generalizada até hoje, nem com canabidiol, nem com extratos em geral.
Então, vou mostrar para vocês um pouco do que tem de evidência, né? Isso aqui é uma série de casos, então não tem placebo, não tem controle. Pessoas aí, né, que têm, isso aqui é uma escala de ansiedade, pessoas com problemas de sono também, a gente vê que a partir do uso de 25 miligramas dia de canabidiol, a gente vê aí uma melhora ao longo de 3 meses aí da ansiedade e do sono, né? Um slide que eu não mostrei, mas que também o professor Zuardi e o professor Carlin também participaram, é já lá nos anos 70 e 80, mostrando o potencial sedativo do canabidiol para sono, né? Então, já outra vez os brasileiros já mostraram na frente algo que agora norte-americanos, europeus estão transformando em remédio, algo que a gente descreveu aqui primeiro lá nos anos 70 e 80. Né? Esse foi um estudo feito no Japão, com adolescentes com ansiedade social. Vocês estão vendo aí durante 4 semanas, né, tomando 300 miligramas dia, o efeito ansiolítico, no caso dessa escala de ansiedade social, nessa população. Então, a área da ansiedade é uma que mais tem evidência, embora, como eu falei, a gente não tenha tantos estudos controlados. Né? Esse aqui é um estudo com ansiedade generalizada, mas é aberto, né, não tem placebo. Por que toda hora eu falo placebo, gente? Placebo é muito impressionante nos estudos clínicos. A gente lá que trabalha, a minha linha de pesquisa, embora tenha canabinoides também, eu também trabalho muito com ayahuasca, né? Mais faço estudos lá. E quando a pessoa toma ayahuasca, se dá um placebo, a pessoa muito claramente vê que não tomou um placebo, né? Então isso é um problema, porque aí você rompe o cegamento, então é como que aquela profecia autocumprida, né? A pessoa, eu tomei aquela droga que eu vi no Netflix que faz um efeito fantástico. Então a pessoa melhora, às vezes sem ter uma melhora real, vamos dizer assim. No estudo lá em Natal, que foi feito com a ayahuasca, a gente colaborou lá também com o professor Draulio, você vê a curva do placebo coladinha na ayahuasca, assim, só separa no último dia da semana. Assim. Então, a questão do efeito placebo é bem complicada de resolver. Então, o que vocês estão vendo aqui, né, a 30 pessoas, vocês estão vendo que são N's pequenas também, né, são poucos pacientes, isso é pouca gente, viu? Mas aí é um aparente efeito ansiolítico após de 12 semanas. Esse é o estudo que tem acompanhamento dos acompanhamentos mais longos, que tem publicados até hoje. Né? Outra área bem interessante, que foi observado primeiro na parte pré-clínica, mostrou que o canabidiol ele aumenta a extinção do medo, né, o fear extinction. Normalmente, o TEPT, ou transtorno de estresse pós-traumático, na verdade é um transtorno que a pessoa tem dificuldade de esquecer, né, aquela memória traumática. E como tinha essa evidência pré-clínica, a gente fez um estudo que era difícil de fazer, porque as voluntárias, muitas vítimas de violência sexual, tinham que relembrar o trauma por 1 minuto e depois fazer o teste para ver se o CBD inibia aquela formação daquela memória patológica. Né? Então, isso, infelizmente, não aconteceu, mas a gente observou um efeito curioso, né? Que a gente passou essa escala subjetiva, então a pessoa tinha menos dificuldade cognitiva de entrar em contato com aquela memória. Né? Então, de alguma forma, o canabidiol fez aquela experiência de rememorar o trauma menos negativo, né, de alguma forma. E pela primeira vez, até onde eu sei, acho que não pela primeira vez, na segunda vez na história, vamos dizer assim, a gente mostrou que esse efeito permaneceu até por 1 semana. Então, né, nos primeiros artigos mostrando aí que o canabidiol mostrando um efeito prolongado após a sua administração. Né. Foi muito interessante quando a gente fez uma análise separando os grupos, que o trauma era de origem sexual ou não, o efeito ansiolítico apareceu só para o trauma de origem não sexual. Então, o TEPT é um transtorno bastante complicado de tratar. Esse foi o único estudo que tem, aí no momento até agora. Tem toda uma questão dos Estados Unidos de falar assim, da questão da maconha medicinal de forma ampla, não distante, que tem crescido muito. Eu acho que eu arriscaria, depois do efeito antipsicótico ansiolítico, talvez essa seja a que mais esteja crescendo no momento, que é a questão do Parkinson, né? Então, outra vez, né, os primeiros estudos do mundo foram feitos todos lá em Ribeirão Preto, com canabidiol puro. Isso aqui são os 3 primeiros estudos feitos, controlados com canabidiol. Isso aqui é uma série de casos, né, mostrando aí uma redução dos sintomas psicóticos nesses pacientes. Então, para quem não sabe, a pessoa que tem Parkinson, ela tem sintomas psicóticos, ela tem ansiedade, ela tem depressão, ela tem problemas de memória, ela tem problemas de sono. Então, não é só o tremor, como a maioria das pessoas pensa. Então, o efeito antipsicótico aqui. E depois nós fizemos 2 estudos controlados, aqui um estudo já com placebo, né, mostrando uma melhora na qualidade de vida, e um efeito bem interessante que foi observado, vou chegar lá no efeito do sono, que é a melhora desse transtorno do sono REM, que eu vou falar para vocês. Então, esse aqui é o primeiro estudo, o professor Zuardi aí, de orientador, mostrando a redução dos sintomas psicóticos desses pacientes aí, né, mostrando aí durante 4 semanas o canabidiol. Esse foi o estudo já controlado com placebo, mostrando aí a diminuição aumenta a qualidade de vida, na verdade, aqui, na diminuição do estigma. E esse aqui é o que eu estava falando para você do transtorno do sono REM. É um transtorno que a pessoa
não sabe muito a diferença se ela está acordada ou está dormindo, então ela pode golpear a pessoa que está do lado, chutar e nem perceber que está fazendo isso. E não tem tratamento eficaz, tão eficaz. E a gente observou nessa série de casos que alguns desses pacientes melhoraram com canabidiol, ficamos animados, né? Mas aí, na hora que a gente foi fazer o estudo comparado com placebo, não deu diferença. Então, olha como é que é importante, né? Você vê uma coisa, parece que é, mas quando você vai fazer o estudo para valer mesmo, não saiu, né? A diferença é significativa. E outro estudo que a gente fez, o mesmo paradigma que o CBD mostrou ansiedade na performance, a gente fez com o pessoal com Parkinson, né, fazer a exposição na televisão, no discurso, e o que vocês estão vendo aí mostrando um efeito ansiolítico também nas pacientes com Parkinson, e também uma redução da amplitude do tremor aí durante o momento ansioso, né? Então, outra vez mostrando aí um possível uso do canabidiol nessa ansiedade de performance, né? Pessoa que tem, né, às vezes dar uma palestra ou fazer uma atividade específica. Outra vez, isso não quer dizer que possa ser usado, né, de forma crônica para essa indicação, pelo menos. Esse estudo muito interessante, foi feito nos Estados Unidos, então agora o pessoal está começando a fazer estudos com Parkinson em outros países também, o que é ótimo para a gente observar se os resultados se replicam, né? E o que vocês estão vendo aqui foi feito nos Estados Unidos com o Epidiolex. O Epidiolex é o mesmo que está sendo usado para tratar as síndromes epiléticas lá nos Estados Unidos, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, síndrome tuberosa, que são as 3 aprovadas, e as 3 que o governo de São Paulo autoriza o canabidiol grátis, essas 3 síndromes aí epiléticas, né? Só que eles deram uma dose mais altas do que a gente costuma dar. A gente vai ver logo no slide seguinte o que aconteceu com essas doses mais altas. E outra vez aqui uma coisa que o rigor científico exige cada vez mais, né? Então a gente está vendo aqui o que vocês estão vendo marcado em azul, uma melhora, né, nas escalas de tremor, de comportamento e desconforto. Entretanto, quando a gente aplica aí uma correção estatística, a estatística tem diferentes métodos de se analisar as coisas, e às vezes você tem que refinar o método, porque você está fazendo muitas comparações, por exemplo, né? Então, quando isso foi feito, todos os efeitos significativos desapareceram, né? Então, outra vez aí destacando a necessidade do rigor desses estudos para a gente ver realmente que tipo de efeito benéfico a gente está vendo, se é que tem. E esse estudo também foi muito curioso, porque ele teve uma taxa de efeitos adversos bem mais elevada do que o nosso estudo, né? A gente acha que é uma questão de dosagem, né? Porque o nosso estudo a gente deu no máximo 400 miligramas por 4, 6 semanas, mas eles deram 1.600, né? Então, veja como também conhecer a dose do que a gente está dando para as pessoas, seja extratos ou o que seja, é importante. Então, a gente vê, né, um aumento que não apareceu no nosso estudo em Ribeirão Preto, né? Esses efeitos assim, não são efeitos graves, né? A maioria deles. Entretanto, quando a gente vê ali, né, 3 participantes saíram do estudo, né? Um por racho cutâneo, né, uma reação cutânea, que a gente viu também no estudo lá em Ribeirão da Covid, que eu vou falar por último, mas um racho cutâneo, dor abdominal, né, e o outro aqui, né, indício de dano hepático. Isso é muito sério, gente. As pessoas normalmente não costumam falar nesse universo que a gente vive de mídia social, Instagram, pessoal dando curso de canabinoide de tudo quanto é lugar. Normalmente não aparece pessoal falando de efeito adverso. Só fala dos benefícios. Né? Então, convidando vocês aí a aguçar o pensamento crítico de vocês. E quando a gente faz estudo, a gente vê. Então, a gente vê aqui, por exemplo, né, uma coisa que é muito comum no canabidiol, você vai subindo a dose, a gente vê muito sem epilepsia, alteração das enzimas hepáticas, dependendo da elevação, pode ser inclusive um indício aí de dano hepático. Né? Então, o canabidiol, ele é um grande inibidor e indutor enzimático. Tem vários estudos pré-clínicos que você vê o tanto de enzima enzimática que o CBD interage, né? Então, isso aqui mostra aí um cuidado, né, que os médicos têm que ter para acompanhar, por exemplo, o nível sérico de diferentes medicações quando ele adiciona o canabidiol no tratamento. E aqui mais 2 estudos com Parkinson, esses foram feitos os 2 nos Estados Unidos, aí, com doses aí já. Inclusive, esse aqui é interessante, porque eles tinham uma proporção pequena, né, em princípio, aí, de THC também, tudo que eu tinha falado até agora era CBD puro, né? E veja que aparece aí, né, uma pior performance cognitiva do grupo que tinha o THC, né, comparado ao placebo. E aí a gente vê também confusão, a gente vê também problemas aqui de desorientação, tontura. Esses são efeitos que a gente já sabe pela literatura que são mais associados muitas vezes aí com THC. Então,
não é questão de dizer que o CBD é bom ou que o THC é ruim, é saber o perfil de cada um. Então, você tem o canabidiol, por exemplo, claramente não vai te dar um problema de sintoma de confusão, de desorientação. Muito provavelmente, dependendo da dose, vai alterar sua função hepática, então tem que ficar de olho nisso. O THC, as preocupações são outras, é mais com a esfera mental mesmo. Tem gente em estudo de Parkinson que sai porque tem sintoma psicótico, é confuso, agitado, paciente com Alzheimer às vezes, então é uma realidade também, né? Mas nós, lá no grupo, a gente vê, como gosta de brincar o professor Kripa, a gente vê o CBD como um grande ator coadjuvante do Parkinson, não como ator principal. Então, como eu falei para vocês, os pacientes com Parkinson têm vários outros sintomas que não só o sintoma motor, né? Parte de neuroproteção, declínio cognitivo, ansiedade, depressão, efeito analgésico, né? Então, é uma área promissora, mas, de fato, a gente não tem nenhuma guideline, nenhuma guia, por exemplo, da Associação Brasileira de Neurologia, receitando canabidiol para Parkinson, por exemplo. Então, embora a gente saiba que existem pessoas tomando, a gente sabe que tem pessoas tendo benefício, é muito difícil a gente estabelecer, às vezes, relação de causa e efeito. Aquele produto é diferente do seu vizinho. Você não sabe, às vezes, se a pessoa tem um tipo específico de Parkinson, igual a epilepsia. Não existe uma epilepsia, tem um monte de tipo de epilepsia. Então, é uma coisa que a gente tem que estudar mais, né? Tem um potencial, claro, aqui, mas eu acho que algumas pessoas da sociedade, infelizmente, às vezes a ciência não consegue responder as perguntas que a sociedade precisa na velocidade que a sociedade quer. Tem coisa que leva tempo. A questão dos canabinoides eu acho que é um bom exemplo disso. Outra área bastante polêmica também aí nessa discussão de uso medicinal de canabinoides é a questão do transtorno cognitivo maior, antes chamado aí de demência, né? Algumas pessoas ainda falam demência, mas o nome oficial novo é transtorno cognitivo maior, né? Com diferentes intensidades. Então, esse aqui, até onde eu sei, é o primeiro estudo do mundo publicado. A gente terminou lá na USP ano passado, que a gente vai publicar em breve, de canabidiol puro. A gente está vendo aqui, foram 22 participantes, né, pouca gente, são poucos pacientes, né, tomando aí, mais ou menos aí 8, 7 por grupo, 200 mg de canabidiol, e a gente teve melhora, né, melhora aí na parte clínica, na questão de irritabilidade, agitação, né, então é um dado promissor. O nosso resultado lá em Ribeirão também foi promissor para demência vascular, então é uma área que também tem dados interessantes. Curiosamente, a mesma planta que produz o THC, que dependendo da pessoa pode causar um transtorno de abuso ou de dependência, também tem o CBD, que é o que parece, pode tratar o mesmo transtorno, que inclusive é dos que mais tem evidência, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa foi a primeira relato de caso, o professor Kripa fez, uma jovem, acho que de 19 anos, fumava uns 10 baseados por dia, não conseguia parar. Então, ela fez um tratamento aí de 2 semanas com canabidiol. Vocês estão vendo aí que após a primeira semana, uma redução aí dos sintomas de ansiedade, desconforto, etc. Demorou muito tempo, mas esse estudo foi replicado, feito por um grupo lá na Inglaterra, com um N maior. Eles deram aí 400 e 800 miligramas de canabidiol para dependentes aí de maconha. O que vocês estão vendo aí nos gráficos, com as duas doses de 400 e de 800, é tanto uma diminuição do uso, e o outro gráfico também é a diminuição dos metabólitos. Esse estudo é bem legal, porque eles monitoraram os níveis dos metabólitos da maconha no organismo dos pacientes, mostrando que foi reduzindo também, né? Então, é uma das áreas que tem mais apontado, inclusive, evidência do canabidiol. É bem interessante que eles também mediram os endocannabinoides nesse estudo, e embora eles tenham encontrado, né, que o pessoal que tomou o CBD não teve alteração da anandamida, mas quem tomou o placebo baixou. Só que, infelizmente, não teve correlação com os sintomas, com a melhora. Por que infelizmente? Porque às vezes você vê um efeito biológico, mas não necessariamente ele explica a melhora clínica que você está observando. Às vezes ele é feito, acompanha ali, ele é correlato, mas ele não é o mecanismo exato, né? Então, a gente ainda está buscando explicar como que o canabidiol funciona, né? E aqui só não tem tempo de falar todos os estudos, mas aqui só mostrando para vocês, nem precisa tanto ler a informação, mas o que eu quero passar para vocês aqui é, isso aqui tudo para tratamento de dependência de maconha. Então a gente tem tanto estudos com canabidiol puro, a gente tem aqui o Nabiximols, que é o Sativex, né? A maioria dos estudos são com Sativex, mostrando aí, né, redução de uso, redução de fissura. Então, o meu palpite é que em breve essa vai ser uma próxima indicação, aí, talvez registrada como medicação, pelo menos aí, em princípio na Europa e Estados Unidos, né? Então, ao que parece, tanto o Sativex quanto o CBD parece ter efeito benéfico, especificamente na dependência de maconha. E por que eu falo especificamente, né? Fizeram um estudo também no Reino Unido, a professora Morgan,
A gente teve o prazer de receber ela lá em Ribeirão. Ela fez vários estudos mostrando aí que o canabidiol, por exemplo, tem uns estudos bem legais em psicologia que você, por exemplo, mostra a caixa de cigarro para o fumante, ele só de ver a caixa de cigarro já tem uma série de respostas cerebrais, fisiológicas, né? Você mostra a pista, né? No caso, eles mostraram, né, alguns aparatos para os fumantes e eles tiveram menos reação de fissura, ou até menor consumo, mas isso ainda não foi replicado em estudos clínicos, né? Mas é um potencial. Esse estudo chamou muita atenção quando ele saiu, porque foi feito nos Estados Unidos. Essa doutora aqui, Hurd, ela é bem famosa aí na área de dependência. No caso, eles fizeram um paradigma similar ao que eu expliquei para vocês, de mostrar objetos aí da parafernália de uso de drogas, no caso aqui, dependente de heroína. E o que a gente está vendo aí é um efeito tanto a curto prazo, nas primeiras horas ali, depois até alguns dias depois, o canabidiol diminuindo esse efeito, né? Então, de alguma maneira, o canabidiol parece tirar a importância desses estímulos para o paciente. De alguma forma, aquilo parece importar menos para ele. Isso é um tratamento eficaz? Não. Está em fase experimental ainda. Às vezes isso aqui pode ser associado com uma psicoterapia, né? Então, outra vez, potenciais que a gente tem que estudar. E, infelizmente, para a cocaína não saiu nada. A gente fez 2 estudos. Na verdade, a gente fez um lá em parceria com a Unifesp, e o outro foi feito por um grupo lá nos Estados Unidos. Então, nem, né, no caso, tinha gente com crack e cocaína mais cheirada aqui, e não vimos melhora, né? Então, é uma área que, infelizmente, carece de muito estudo, né? A área de dependência química é uma área que avança muito pouco na medicina, as medicações são as mesmas há décadas. Então, uma área que, pelo menos, ao que parece, o canabidiol, pelo menos para cocaína, não parece ser aí uma coisa promissora, né? E aqui só sintetizando essa parte aí dos transtornos, alguns possíveis mecanismos, né? Como eu falei para vocês, o CBD é uma molécula que a gente chama de promíscua em farmacologia, né? Porque ela interage aí com uma série de receptores, fatores assim neurotróficos, né? Mudando talvez tem evidência de neurogênese do CBD, de efeito neuroplástico, aumentar as sinapses, por exemplo, né? Modulação de receptores aí, e a gente vê que, embora tenha um potencial, o que tem mais evidência mesmo aí até agora, pelo menos, aí é para a questão da dependência de maconha, né? Pelo menos quando a gente olha aí para os estudos clínicos, né? Aqui já meio no terço final da palestra, né? Isso aqui é para mostrar para vocês como que às vezes, com perdão da palavra, assim, eu não vou falar a palavra, mas às vezes é difícil ser brasileiro nesse caso, né? Então vocês estão vendo aqui o primeiro estudo do mundo com pacientes epiléticos, foi feito aqui no Brasil, em 1980, né? Acho que vocês conhecem esses nomes aqui, né? Professor Rafael Mechula, professor Cunha, professor Carlini, né? Mostrando aí, o Carlini já tinha mostrado, na verdade, o primeiro efeito farmacológico do canabidiol que o professor Carlini mostrou foi como anticonvulsivante, e eles foram os primeiros a fazer isso em pacientes. Então, né, a gente teve que esperar décadas para agora a indústria farmacêutica ter interesse e entrar com remédio. Como lá o brasileiro, lá em 1980, já mostrou que tinha esse potencial aí anticonvulsivante, né? Então, boa parte disso, gente, eu acho que é parte da história, infelizmente, difamada, digamos assim, da planta da maconha, né? Então, assim, sempre teve muito preconceito de se falar sobre, por mais que em várias sociedades mundo afora que sempre utilizaram, né? Tem vários relatos, assim, inclusive sheiks árabes, assim, lá, os ingleses já relatando efeito antiepilético, assim, lá na Índia, umas coisas assim. Então, coisas que com o tempo não foram sendo ditas aí por preconceito, por causa da planta, de onde ela vinha, quem usava, potencial para dependência, potencial. Quem usa é índio, é preto, é músico de jazz, é mexicano, entendeu? Então, tem uma parte da história que inibiu, né, alguma coisa que viesse da maconha, né? E só está mudando agora, gente, seja para o bem, seja para o mal, porque tem interesse financeiro também. Porque eu que estou nessa área há 20 anos, eu não imaginava que ia estar como está hoje. Se alguém me falasse há 15 anos que ia estar assim, eu ia falar, tá doido, até parece. Mas, né, aqui estamos. Então, esses foram os estudos da indústria, da GW, no caso, é a mesma empresa que faz o Sativex, é a empresa que faz o Epidiolex, que é 99,9% puro canabidiol. Esses são os estudos originais que permitiram o registro do Epidiolex para epilepsia. Então, na verdade, não é para epilepsia, né? São para 3 síndromes específicas. Aqui no primeiro aprovou para a síndrome de Dravet de Lennox-Gastaut, são síndromes epiléticas bem
bem determinadas, e um tempo depois, não sei se foi um ano ou dois depois, também aprovada agora para a esclerose tuberosa, que é outro tipo de epilepsia, que, até onde eu sei, salvo engano, é o que o governo de São Paulo, como eu comentei para vocês, fornece o canabidiol de graça para esses transtornos, né? Então, quando vocês estão vendo aí, comparado ao placebo, mas veja, gente, o curioso, tem gente no placebo que melhora. Isso aqui é epilepsia grave. Então, olha só como é que é a coisa da expectativa, da motivação das pessoas. Tem um estudo muito interessante que eles fizeram lá no Colorado. Toda essa história, né, do canabidiol começou meio ali no Colorado, com a Charlotte's Web, uma família que estava usando essa variedade de extrato com a filha que melhorou. Inclusive, tem uma curiosidade histórica para vocês. Quando aquela paciente, a Anne, da Catilene, a mãe dela, né, que apareceu no Fantástico, dizendo que a filha dela tinha melhorado, foram os professores Kripas, Ward e Jalak que fizeram o relatório permitindo que ela pudesse importar novamente o extrato, né? Então, depois da autorização do Conselho Médico de São Paulo, etc., até a Anvisa autorizar, né? Mas esse estudo do Colorado, eles pegaram as famílias que foram de outros estados para o Colorado com as crianças com epilepsia para tratar lá, porque nos estados que eles estavam não tinha ainda canabidiol. E a taxa de resposta dessas pessoas que vieram de fora do Colorado era maior. Então, possivelmente, porque toda essa coisa de você mudar para outra cidade, você tem uma grande expectativa de melhora, isso afeta o resultado, né? E isso é o que a gente vê na realidade, né? Assim, isso, vamos dizer assim, é uma coisa minha, né? O meu filho tinha 30, 40 convulsões por dia. Eu tentei canabidiol extrato, canabidiol puro, não melhorou, só cirurgia. Então, eu entendo o sofrimento dessas pessoas, mas tem hora que não funciona para tudo, né? A gente que usa os neurologistas lá no HC quase não usa canabidiol. Não é todo mundo que responde. Então também não é um milagre. Poxa, quando uma criança grave melhora, para aquela família é um milagre, com certeza, mas a gente tem que pensar, né? Também no global. E é pensando no global, então assim, até mais ou menos 2011, 2012, quando a gente inclusive eu, ia fazer alguma menção ao canabidiol, da sua segurança, não faz nada, não tem efeito colateral nenhum, não aparece, tal. Aí só quando a gente começou a dar para 100, 200, 300 pessoas que algumas coisas começaram a aparecer. Então, uma coisa que vocês estão vendo aqui os efeitos adversos desses estudos clínicos por registro. Então, algumas coisas que não são graves, né? Sonolência, diarreia. Normalmente, esses são os que mais aparecem, né? Começa a aparecer uma coisa um pouco estranha aqui. Febre. Por que será a febre? Né? Alguma alteração imunológica? Letargia. Letargia, CBD não produz letargia. Convulsão, né? Infecção respiratória. Então, o que está acontecendo aqui? Então, uma das teorias por trás disso aí que eu falo, então só, né, a gente sabe hoje em dia, por exemplo, como eu estou falando para vocês, que o CBD inibe ou estimula várias enzimas hepáticas. Então, nesses estudos, eles descobriram que o canabidiol inibe a degradação do clobazam, que é um anticonvulsivante. E aí ele aumenta a concentração do metabólito do clobazam. Se você aumenta acima do clínico, você pode gerar, por exemplo, letargia, ou dependendo, infecção. E aí vem uma pergunta mais difícil, mas se o CBD está aumentando o metabólito ativo do clobazam, será que ele que está com efeito anticonvulsivante? Ou será que é só porque ele aumenta o clobazam? Então, ainda hoje, como todos esses estudos com epilepsia, as pessoas estão tomando os antiepiléticos, anticonvulsivantes, porque você não pode tirar, o canabidiol não é de primeira linha, está todo mundo tomando várias medicações. E se o CBD só modula o nível das outras drogas? Mas a gente tem várias meta-análises aí ao longo dos anos mostrando realmente que, pelo menos para epilepsia infantil, eu diria a minha opinião pessoal, que realmente é o que tem mais evidência, com todas as limitações que pode ser, e é dos poucos usos, aliás, do canabidiol puro, em termos internacionais, é o único uso permitido. A gente tem o Sativex, que é 1:1 CBD-THC, a gente tem o Cesamet, ou a Nabilona, ou a gente tem também o Dronabiol, que são THC ou derivados, mas de CBD mesmo, o único uso aprovado de forma internacional, por enquanto, é para epilepsia, né? Então, aqui só mostrando para vocês, essa tabela que eu queria mostrar antes, aqui a possibilidade aí, né, de interação com vários anticonvulsivantes, né? E seja aumentando o nível dessas drogas, ou seja, podendo gerar tanto efeito benéfico, dependendo do quanto subir, talvez efeito tóxico, e se ele inibe a enzima, se ele aumenta a degradação, você está tirando ele do nível sérico,
que ele precisaria estar. Então, daí a importância de qualquer profissional que trabalha com canabidiol saber desse potencial de interação aí com várias enzimas hepáticas, né? O mesmo acontece para o THC. Para os outros canabinoides, é verdade que a gente nem sabe direito. Mas o mesmo acontece para o THC também. Embora com CBD mais. E isso é tão importante que a gente fez aí uma revisão só dos estudos controlados que tinham canabidiol, só para ver o que tem efeito de adverso grave sendo relatado na literatura. Então, outra coisa, só lembrando, né, todos esses estudos, de maneira geral, a população está tomando as drogas que eles já estavam tomando. Então, os esquizofrênicos estão tomando antipsicóticos, as pessoas com Parkinson estão tomando antiparkinsoniano, né? Mas a gente vê de forma bastante clara, né, que a maior parte dos efeitos é no caso da epilepsia. E uma explicação para isso é esse potencial de interação enzimática que o CBD tem. Então, é uma coisa muito importante para quem trabalha na área da epilepsia. Tanto é, isso aqui é uma revisão bem recente, né, relativamente recente, fizeram uma meta-análise dos efeitos adversos, nós estamos vendo ali a pessoa que sai do estudo por efeito adverso sério, diarreia, sedação, sonolência. A gente vê quando coloca todos os estudos clínicos até o momento, que o CBD, de maneira geral, aumenta isso, né? Só que, quando você tira os estudos de epilepsia, basicamente só sobra aí sedação e diarreia. Então, a gente vê que realmente, de forma bastante clara, assim, é a população que trata com epilepsia que tem mais risco de interação medicamentosa, de efeito adverso. Então, é um tipo de uso que tem que ser, né, monitorado aí pelos devidos profissionais treinados, né? E aí, caminhando já para o final, para a gente poder ter tempo de conversar, na época da pandemia, a gente, nossa, já teve pandemia, né? Parece que foi outra vida. Então, na época da pandemia, o professor Kripa, com sua genialidade, teve a brilhante ideia de pensar assim, poxa, tem um monte de estudo mostrando o efeito antiviral do CBD, anti-inflamatório do CBD, tudo em modelo pré-clínico. Mas ninguém tinha testado em ser humano, aí veio uma pandemia. Então, a gente primeiro fez um estudo piloto, né? A gente tive ali, acho que foram 6 pessoas, né? Então, no caso, os cuidadores dos pacientes, não os pacientes com Covid, mas os profissionais de saúde sobrecarregados naquela época, cuidando dos pacientes, e a gente vê aí uma das primeiras evidências em humanos de que quem tomou canabidiol por 4 semanas tinha menos burnout e menos depressão, ansiedade, menos insônia. Aí a gente resolveu fazer isso num estudo clínico de verdade, né, com quase 120 pessoas, metade num grupo que tomou canabidiol 300 miligramas por 4 semanas e outra metade só fazendo o tratamento que era recomendado, vídeos, exercícios, etc. Assim, né? Então, o que vocês estão vendo é o pessoal que tomou o canabidiol teve menos incidência de burnout após 4 semanas. Né? E não só menos incidência de burnout, mas menos depressão e menos ansiedade. Então, até onde eu sei, em termos tanto de tamanho de amostra quanto de robustez estatística, esse é o único estudo que mostrou um efeito antidepressivo canabidiol, mas é uma situação bastante específica, né? São pessoas que estão bastante estressadas. Isso que eu estava falando no início, o canabidiol, às vezes, com a pessoa saudável, que não está tão ansiosa, ele nem aparece o efeito. Parece que a pessoa tem que estar realmente numa situação clínica relevante para que isso se manifeste, né? Infelizmente, a gente não encontrou evidência de efeito anti-inflamatório, nem de efeito antiviral. Outra coisa importante que a gente observou, pela primeira vez a gente viu isso, né? Então, esses aqui são os efeitos adversos. Então, a gente vê que quando a gente faz a estatística, só aparece mais ou menos ali o aumento de apetite no grupo placebo, né? Comparação com canabidiol. Mas quando a gente coloca o olhar de lupa, porque na estatística não sai, então nunca acredite somente na estatística, que se você fosse ser um pesquisador da área, vai lá ver o dado final com seus olhos para ver se é isso mesmo. Então, a gente viu, né, casos aí de alteração, né, o rash cutâneo, né, a alergia cutânea, que algumas pessoas parecem ter com canabidiol, e aí a elevação das enzimas com níveis clinicamente relevantes, né. Então, a gente tem aí, né, alguns casos de de reação cutânea, que em todos os casos, quando foi retirado o canabidiol, recuperou, né. Então, claramente, a gente sabe hoje em dia que é um risco do canabidiol, ao menos nessas dosagens, o rash cutâneo e a questão da elevação das enzimas hepáticas, que a gente já sabia por causa do estudo da epilepsia. Né? E a gente vê outra coisa bem interessante, que os efeitos adversos eles vão diminuindo com o tempo. Isso também aparece nos estudos com epilepsia. Então tem uma primeira semana ali de adaptação, depois esses efeitos vão, né, sendo de alguma forma melhor
tolerados, né? E também a gente deu canabidiol para os pacientes. Então, como o professor Kripa brincava, é a primeira medicação que a gente dá para o médico e para o paciente, né? Então, os cuidadores, a gente viu aquele resultado, mas para os pacientes, infelizmente, não. A gente não encontrou nenhum resultado, nem alterações da doença, nem alterações psiquiátricas, sintomáticas, nem efeito antiviral, nem efeito, né, anti-inflamatório. Então, muita coisa do que a gente vê na parte pré-clínica, infelizmente, a gente não vê quando a gente parte para os seres humanos, né, que é onde a gente tem que ver mesmo se o negócio está funcionando, né? Então, a gente teve efeitos adversos, mas de maneira geral foi bem tolerado. E, além disso, depois a gente fez uma reanálise, a gente acompanhou algum desses pacientes, né? Então, no início tinha 100 e 200, depois diminuiu um pouco a amostra, isso é bem normal, um estudo que você vai aumentando o tempo de segmento, e a gente vê, né, que mesmo após, né, 2 meses, 60 dias, né, um mês aqui no caso, após a suspensão do canabidiol, esse efeito terapêutico permanecia. Então, um efeito prolongado aí do canabidiol até um mês depois, pelo menos aí, outra vez, é uma população aí bem específica, né? Aí caminhando para o final, agora para o final mesmo, estou ainda dentro do meu tempo, tema bastante polêmico, transtorno do espectro autista. É uma coisa que está se falando bastante, as associações, os familiares, né, estão requisitando informações sobre isso, dados, as medicações, né? Então é uma área bastante polêmica porque os estudos ainda são limitados. A verdade é essa, a gente não tem, para quase tudo que eu falei aqui, tirando a epilepsia, a gente não tem guideline, ou seja, o que é guideline? Profissionais, médicos, especialistas na área que determinaram, por exemplo, que a dose de canabidiol é essa por tanto tempo naquela população. A gente não tem para a maioria do que eu estou mostrando para vocês aqui. Isso é verdade também aí para a questão do autismo, né? Então, é uma revisão que a gente fez lá no laboratório. Isso aqui já subiu um pouquinho, mas não muito, subiram talvez mais uns 3 ou 4 estudos. Então, a gente vê que tem a maioria de dados que, se a gente pegar o que eu chamaria assim da pirâmide de evidência científica, não está na parte de rigor maior de evidência, né? Então, poucos pacientes, estudos observacionais. O que é estudos observacionais? Vai na população e pergunta o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão dando, e aí já tem uma grande variabilidade de produtos, de dosagens, né? Então tem uma série de limitações. E estudo observacional, ele é correlacional por natureza. Você não pode estabelecer causalidade, ele não permite isso. Você consegue ver se uma coisa está relacionada com a outra, mas você não pode dizer que uma coisa causa a outra. Então, para isso, você tem que fazer estudos clínicos, e a gente vê que tem apenas 2, né, que eu vou falar deles ali mais para frente. E, normalmente, isso também é um problema, porque varia bastante, são usados, né, extratos. Aqui é uma literatura que basicamente é toda feita com extratos, porque ela é limitada, né, e a maioria deles em proporções bem mais altas de canabidiol do que de THC, e a proporção que mais se estuda, principalmente pelos grupos de Israel, é a proporção de 20:1, que aparece em muitos estudos, né? Eu deixei para vocês aqui algum desses estudos revisados aí. Então, a gente tem, inclusive, estudos aqui feitos no Brasil, né, um dos poucos feitos no Brasil. A gente tem realmente melhoras bem promissoras em partes comportamentais, de comunicação, o que para os familiares é realmente um alívio, mas a gente também tem alguns efeitos adversos, que aí é a responsabilidade do profissional médico, como que vai modular aquilo para cada paciente, né? Mas, inclusive, a gente tem alguns casos aí de sintomas, né, psicóticos, a gente tem evidências aí de mania. Opinião pessoal, agora não é dado. Isso provavelmente é devido ao THC. Então, assim, a gente sabe, por décadas de pesquisa, que o THC tem uma relação com a psicose. Isso não é uma novidade, isso não sou eu que estou dizendo, isso está sendo pesquisado desde os anos 80. Tem uma relação biológica ali com a questão da psicose. Então, a gente também tem uma população clínica, população com autismo, que muitos têm sintomas psicóticos. Então, o que se pergunta, alguns profissionais se perguntam, eu inclusive, o que vai acontecer se a gente dando, mesmo em doses pequenas, THC para esses pacientes? Claro, tem uma questão de urgência, tem uma questão do drama familiar, né? Como eu falei para vocês, eu passei, não questão do autismo, mas questão da epilepsia na minha própria casa, a família quer acesso a uma medicação que funcione, que melhore. Mas nós, como os pesquisadores, temos que ter um olhar aí mais amplo, né? Então, a verdade é que, outra vez, a gente não tem guideline para isso aqui. Algumas pessoas estão se baseando nessa literatura para fazer os tratamentos, mas a gente não tem, de fato, uma autorização, como a gente tem, por exemplo, a epilepsia, ainda para o autismo, né? Pode ser que caminhe para isso, porque os resultados parecem promissores.
Isso aqui é uma revisão bem recente, 2024, né? Tentando pegar todos os estudos aí que fizeram a partir de 2020, a maioria deles são bem recentes, né? Então a gente vê basicamente os estudos aqui do Brasil, Turquia e Israel, 300 participantes em 14 estudos, ou seja, os estudos são pequenos, tem 300 em todos, né? São amostras pequenas. Então a gente tem em verde aqui marcando aqui primeiro o CBD normalmente acompanhado com traço do THC, então melhores comportamentais, sociais, né? Poucos efeitos adversos, mas a gente tem algumas coisas, né, preocupantes aí que aparecem, né? Então, aumento de agressão, né? Inclusive alguns sintomas psicóticos, fizeram o paciente descontinuar a medicação. Quer dizer que não deve ser usado? Não, talvez tem que ser usado com cuidado. E tem que saber que o THC tem esses riscos. Sempre teve. Isso não é uma novidade. Em vários estudos ao longo de décadas mostrando que esse tipo de efeito o THC pode produzir. Então, mesmo ele tendo efeito terapêutico, tem que reconhecer esses efeitos possíveis, efeitos deletérios também, né? E o que eles, né, falam aí, muda muito o desenho, a dosagem, né, o tipo de quadro. Puxa, autismo é super. A gente está fazendo um estudo com autismo lá em Ribeirão, com CBD puro. É muito difícil, porque os pacientes já vêm fazendo uma série de terapias, né? Então, o que está melhorando no final de tudo? É o CBD associado àquilo? É uma coisa que intensificou, mas é bem difícil de fazer estudo com a população também, né? Então, a gente precisa aí, né, de mais estudos. Aqui são os 4 artigos, basicamente, que ela deu mais destaque, são 2, uma análise retrospectiva e prospectiva, mostrando essa proporção aí de 20:1, né? Basicamente são estudos aí feitos em Israel, morando as melhores adaptativas, e esse aqui são os 2 estudos clínicos, e eu queria aproveitar só para chamar a atenção, já vou finalizando aqui, essa parte, porque esse aqui é um estudo que deu muita polêmica. Esse foi o que eles testaram a planta inteira, 20:1 CBD mais o extrato, né, e os canabinoides isolados, na mesma proporção, 20:1 mais CBD THC puro, né. A primeira pergunta do estudo é: um estudo é melhor do que um tratamento é melhor do que outro? A resposta é não. Não teve diferença entre os 2 tratamentos. Está escrito aqui, só pegar o artigo que você vai ver, não teve diferença. A variável principal não teve. Quando você faz uma análise por braço de estudo, você vê que os 2 grupos melhoram, e em alguns questionários o canabidiol, o extrato, melhora, e o sintético não. Lembrando, não são melhores uns que os outros, os 2 funcionam. Aí o que acontece muitas vezes a pessoa pega essa segunda parte dos dados e fala dizendo o extrato é melhor do que o sintético. Eu fico muito chateado com isso, porque não é isso que está escrito no artigo. Então a gente vive num mundo muito tendencioso em relação ao que a gente está dizendo de dados, o que a gente tem de estudo, né? Então, outra vez, isso aqui não é opinião pessoal, são os dados. Querem questionar, podem ler os artigos e questionar os autores. Então, só para finalizar, a dor não é a saúde mental, mas está diretamente associada à saúde mental, e outra área bastante polêmica também, né? Tem gente vendendo, de vez em quando chega e-mail para mim: ó, professor, estou com uma pomada aqui, receitaram para minha avó, de reumatismo, o que você acha? Que pomada? Que tem aí? Não sei, né? Então tem toda uma indústria agora de produtos cosméticos, dizendo talvez CBD tire dor, né? Modelos animais mostram mesmo, mas quando a gente vai pegar a literatura em humanos, né, 15 dos 16 estudos não acharam evidência de que melhora a dor. E, na verdade, né, eles concluem que é caro, não é efetivo e, inclusive, pode causar o dano, porque tem muito pacote desse que eles chamam de CBD aqui nos Estados Unidos, que não tem de fato CBD, ou tem pouco, ou tem com canabinoide sintético, que pode ser tóxico. Isso aqui é a meta-análise, mostrando que, tirando esse único artigo aqui, né, não teve evidência do efeito analgésico do canabidiol. E aqui, para finalizar, um pedido, né, algo que a gente tenta fazer, esse tipo de palestra, para mim, a ideia mais é difundir informação de boa qualidade para que vocês mesmos pensem e tomem suas decisões. Então, o que a gente tem hoje é um mundo com pouquíssimo controle rigoroso desses produtos. Se chega nos Estados Unidos e dispensar, eles te vendem qualquer coisa lá dizendo que tem THC ou CBD. Quando você vai analisar, tem cada vez mais THC, cada vez menos CBD. A gente tem extratos de diferentes purezas, diferentes concentrações que não são testados. A estabilidade desses compostos é muito delicada. A gente tem canabidiol que a gente deixou calor de Ribeirão alguns meses, ele mudou de cor. Tinha mais THC no final do que antes. Você está guardando isso em casa, de repente você está dando CBD. Tem THC ali, né? Então, e lembrando aí que não é nem CBD, nem THC, é uma planta super complexa, e que a gente tem que continuar estudando não só esses 2,
mas todos os outros. Obrigado.